Já ligando aqui já a gravação novamente, e agora aguardo vocês aí com as suas perguntas, comentários e assim por diante. Vou guardando esse monte de livro aqui que eu vou pegando ao longo da aula, enquanto vocês vão aí, pensando nas perguntas que vocês podem. Professor, boa noite. Boa noite, Henrique. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas nem muito especificamente sobre a aula de hoje. Tranquilo. O senhor já tinha feito uma crítica sobre a questão da gramática que o livro aborda, né, os autores abordam no livro, e aí juntando aí com a parte da filosofia, né, que veio sendo confrontada com a ciência, né, a questão de auferir resultados, essa questão da gramática hoje aplicada ao ensino clássico, é uma participação dessa questão da ciência para trazer algum tipo de resultado mais eficaz, comprovado. Isso vai de encontro à questão da filosofia que a tradição traz. Henrique, eu acho que não, mas tem a ver. Eu acho que não, mas tem a ver. Vou te dizer como que eu vejo que tem a ver. Essa ideia da ciência moderna, pensando naquilo que tem um resultado imediato, inclusive o próprio livro inclusive chama de tecnologia, né? Tecnologia passa a ser o nome máximo ou a utilidade máxima da ciência na modernidade. Então, se funciona, né? Eu testei, funcionou, é ciência, é útil, é tecnológico, fica. O que não é isso sai, né? Do círculo normal da vida da gente. Pensando nisso, aí sim a tal da gramática a gramática de história, a gramática, né, da geografia e tal, aí sim ela entra naquele sentido de pragmatismo. Na verdade, tem uma palavra melhor do que pragmatismo, é a palavra do Jeremy Bentham, é aquela utilitarista. Então aí entra no aspecto utilitarista. Por exemplo, se eu disser, se eu apresentar esse programa todo que a gente fez aqui em 8 aulas para uma família que vai matricular o filho na Anima, pode ser que a família, número um, não entenda muito bem, fique confusa, e número dois, pode ser que ela não fique confusa, entre aspas. Ela pensa que entendeu. Ah, entendi. Então, assim, claro que ela não vai falar isso na frente de ninguém, mas vai falar em casa. Ah, entendi. O que eles querem é enrolar nosso filho durante 12 anos, e aí eu não sei se ele passa em vestibular, não sei se ele. Porque quem passa em vestibular é o cursinho preparatório, né? Quem passa em vestibular é a escola X, que mostra lá na placa lá o nome de alunos aprovados. Então, só para arredondar a sua pergunta e cair onde eu imaginei. Talvez a ideia de gramática responda a uma demanda atual, aí sim uma demanda utilitarista, de que estudar gramática dentro do conjunto de uma educação clássica é meramente fazer com que ela seja eficaz, eficiente, imediata, para eu ver, entre aspas, para eu ver a gramática da história. E aí fica fácil de explicar, porque aí a pessoa que está explicando isso com essa mentalidade utilitarista, ela diz assim: o que, que é a gramática da história? Vou dar um exemplo para você aqui, quer ver? Se você pegar esse livro aqui, muitos de vocês têm esse livro aqui, ó. Esse livro é bem popular, A Mente Bem Treinada. Esse livro aqui é o ápice dessa ideia de gramática D. Então, por exemplo, ó, olha só o índice desse livro. Aliás, eu até marquei aqui na época, ó. Vê se você consegue ler aí, ó. Tá vendo aqui onde está escrito? Dá Na para ler? gramática. Dá para ler, não está muito claro, né? Aqui está escrito história, gramática. Aqui está escrito, nesse segundo aqui está escrito história, lógica. Isso vai dar para ver, mas é o que está escrito aí. E o Né? terceiro, está escrito o quê? Adivinha? Retórica. Ou seja, eu, como historiador, quando cheguei a esse livro, inclusive porque eu cheguei a esse livro na época que eu estava preso a essa ideia do trivium como sendo o motor da educação clássica, eu olhava para isso aqui e pensava, que sensacional! A história gramática, ou a gramática da história, a retórica da história. E aí ela divide aqui a autora.
Ela divide assim, ela coloca, não sei se vai estar aqui nesse lugar onde eu estou agora, mas ela coloca as séries, as idades, né? Então, por exemplo, aqui no caso da Susan Bauer, ela divide 4, 4, 4, começando do primeiro ano. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto anos, a gramática da história. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, a retórica da história, desculpa, a lógica. Nono, primeiro, segundo e terceiro, ou nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo, como eles colocam nos Estados Unidos, a retórica da história. E aí divide, inclusive, assim, por exemplo, eu dou toda a história nos primeiros 4 anos com aquela linguagem gramática. É decorar as capitais, decorar o nome dos grandes heróis, decorar o nome das grandes guerras, memorizar a sequência mesmo, cronológica, a linha do tempo, é saber o que, que veio antes do que. Tem muitos adultos que você pergunta assim: o Napoleão Bonaparte, ele é de qual época? Fala o século que ele viveu. E a pessoa às vezes fala que viveu há 500 anos atrás, 1.200 anos atrás. Ele é da idade da antiguidade, não sei o quê. Pô, né? Então, assim, nesse período da gramática da história, o aluno aprende isso. Aí, como ele muda a mentalidade, o modo de ver a vida, isso faz sentido, mas não é isso que é o trilho. Como ele muda a sua forma de ver a vida, agora ele pode, então, agora ele entende melhor, ele entende diferente, ele tem perguntas novas, então agora a gente passa para a lógica da história. Aquele mesmo Napoleão Bonaparte, que foi apenas visto como uma figura importante na Revolução Francesa de 1789, no caso dele mais para frente, 1801, eu acho que é quando ele assume o poder, aí sim, agora eu posso ver que perguntas eu faço para entender a mentalidade do Napoleão Bonaparte, por que ele não deu prosseguimento à mesma visão da encaminhada, né, pelos jacobinos, por exemplo, lá na Revolução Francesa e assim por diante. E aí, quando passa lá para o final, agora eu vou escrever um texto eloquente, porque agora eu não estou mais preocupado com os porquês, agora estou preocupado com isso é muito pragmático, isso é muito utilitarista, isso é muito útil, isso é muito visível, isso é muito materializável. Aí sim encaixa com aquela ideia sua de ciência moderna, tecnológica e tal. Mas não porque é da ciência moderna como tal, né? Tudo bem que essa ideia de dividir gramática disso e gramática daquilo é moderna, né? Mas eu acho que a melhor forma de responder a sua pergunta, eu acho que seria essa, pelo menos para mim. Ótimo. Já vou eu devolvendo o livro aqui de novo, né? Agora, só para enquanto vocês vão pensando numa próxima pergunta, isso não quer dizer que a gente precise descartar completamente uma evolução no pensamento da criança. Mas veja que interessante, tem uma coisa que eu não concordo com a Dorothy Sayers, né, que inventou essa ideia de dividir Trivium em 3 etapas da vida da criança, do adolescente, né, do jovem. O que eu não concordo é, ela identifica como sendo etapas naturais. De certa forma, é autointuitivo, faz sentido. Eu, por exemplo, teve uma época, isso é muito engraçado que eu vou contar agora. Quando eu estava ainda preso a esse modelo, os meus 3 filhos, todos os 3, estavam exatamente cada um deles em uma das etapas. E eu ficava procurando encontrar nos meus filhos justificativa para pensar naquelas etapas. Então, o Miguel, que era o menorzinho, ele estava na idade da gramática, a gente ia no mercado, por exemplo, fazer compra, no mesmo mercado quase todo dia, ele decorava a musiquinha que tocava a musiquinha do mercado, sabe? Aquela musiquinha de ofertas. Eu pensava, gente, como é que pode? Né? O menino está na época da gramática, está memorizando até musiquinha de mercado, né? O Arthur, que na época era o do meio, que estava na fase da lógica, era realmente, de fato, aquele que fazia perguntas mais profundas, né? Perguntas mais do tipo porquê, né? E a Vitória, ela, não sei se é porque ela é menina, né? Mas a Vitória, que estava na época da retórica, ela tinha todo esse cuidado com a expressão, né? Porque mulher geralmente tem mais cuidado com a expressão mesmo, né? Com a expressão, com a eloquência e tal. Se bem que na Vitória eu não achava exatamente muito isso, porque né, é difícil achar isso. Eloquência, expressão correta, quando não é orientado, né? Só que o que eu não concordo com a Dorothy Sayers, né, para falar mais fácil o nome,
O que eu não concordo com a Sayers é que isso seja apenas natural e a gente tem que a gente tem que estar preso a esse natural e agir sobre ele. Aí não, aí eu não concordo. Eu concordo que isso pode ser direcionado, porque eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho. Isso aqui vocês têm que ver. Ah, não, eu mostrei isso para vocês. Isso foi no vídeo. Eu acho que eu cheguei a mostrar isso aqui para vocês. Isso foi no vídeo que eu mostrei o currículo PGMAFT, lembra? Não sei se me ajuda a lembrar isso. Se vocês tiverem visto, eu não vou mostrar de novo, não, mas quando vocês vão pensando em se viram ou não, eu vou tentar achar aqui. É que eu não lembro como é que chamava o meu. Ah, tá aqui, achei. Currículo PGMAFT. Aqui, ó. Você pensa nisso aqui, por exemplo, ó. Olha que interessante. Esse daqui é o currículo PGMAFT, tá? Inclusive está no livro de vocês, tá? Lá no livro de vocês, eu só transferi ele para cá, mas ele é o mesmo do livro de vocês aí. Página 348. Então, olha só que interessante. Vou pintar aqui a tela, vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Olha que interessante. Você vê aqui, ó. Aqui você tem a piedade, certo? Aliás, cadê? Onde é que está aqui? Aqui, ó. Aqui você tem aritmética e gramática. Aqui você tem geometria e lógica. E pensa comigo. Aritmética, geometria, astronomia e música são estágios do quadrivium, né? Mas como é que gramática, lógica e retórica estão juntas aqui então na mesma época? Por exemplo, pensa na idade aqui, ó. Mais ou menos, você pode pensar que desde o pré, ou seja, desde o primeiro momento lá do aluno, cadê meu lápis? Peraí. Travou aqui de algum jeito. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo Ó, então você pensa assim, ó, do pré aqui até o sétimo ano, você vai estar focado em aritmética e gramática. Mas isso significa que não haverá geometria aqui? Isso significa que o aluno não faz perguntas corretas aqui? Isso significa que o aluno não fala bem aqui? Em outras palavras, significa que eu não trato de aritmética nesse período aqui? Claro que não, né? E veja também que interessante, ó, tá vendo isso aqui, ó? Uma educação para a admiração por meio do contato. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Uma, uma educação para a admiração por meio do contato com a realidade, como um museu vivo e prazeroso. Tudo isso está indo para as mesmas idades aqui, para as mesmas séries, ó, daqui para cima, tá vendo? Então isso tudo está interligado. Por exemplo, a filosofia natural e a filosofia moral, elas podem aparecer aqui anteriormente? Claro que pode, apontando, por exemplo, na própria piedade. A piedade está de baixo para cima aqui, construindo até a teologia. Significa que a piedade passa por todas as séries. Significa que a música, a ginástica passa por todas as séries. Significa que a música, significa que as artes liberais passam por todas as séries. Né? A filosofia também, a teologia também. Ou seja, não tem como isso não ser interligado. Aliás, querer separar isso naquele esquema de tal e tal série gramática, tal e tal série lógica, é simplesmente responder a uma exigência da modernidade que diz que as coisas têm que ser desintegradas, né? Então é isso que eu acho que é o erro, né? O que mais que vocês têm por aí? Já terminaram por hoje? Na última aula eu perguntei isso, né? E aí, já terminaram por hoje? Depois vocês podem fazer perguntas lá no grupo. E não veio mais nenhuma pergunta, né? Acho que vocês estão ou cansados ou vocês estão aprendendo muito. É importante lembrar o seguinte: se vocês fizerem a pós-graduação comigo lá em educação, em filosofia da educação cristã clássica, que é esse mesmo conteúdo aqui, só que detalhado, aí sim vocês terão muito mais perguntas, né? Porque a gente vai fazer a leitura de cada linha disso aqui, comentando cada uma e fazendo as leituras também de algumas das sugestões de leitura da bibliografia que consta aqui.
Então é isso. Então acho que eu vou fazer como eu fiz na semana passada, eu vou encerrar. O encerramento significa que vocês podem depois voltar para o WhatsApp para fazer as perguntas, porque elas podem ir amadurecendo aí na mente de vocês, para que vocês não fiquem constrangidos de fazer alguma pergunta, mesmo sem ter, né? Tá joia? Então tá certo. Então encerramos aqui. Como eu disse, amanhã eu vou enviar um vídeo. Esse vídeo é o encerramento, é a conclusão, para a gente não ter que avançar para a semana que vem. E, o que mais quer dizer? As perguntas continuam, vocês ficam livres aí para fazer as perguntas relacionadas a esse conteúdo que vocês viram, tá certo? Um grande abraço para vocês, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Vou esperar vocês aí para vocês se despedirem. Obrigado, Thalia. Obrigado também, Henrique, aqui no chat. Obrigado, Neuma, ali na família clássica, né? Sami também. Mônica, obrigado também. Acho que foram todos aqui, né? Rafisa está aí por aí também. Muito obrigado, Rafisa também. E os demais que estão assistindo aí ao vídeo. Muito obrigado a todos. Obrigado pela confiança. Obrigado pelo aprendizado, por compartilhar essas ideias com a gente. Assim, eu vou falar mais sobre isso também no próximo vídeo que eu vou gravar para amanhã, porque a gente está aqui agora na frente um do outro, né? Mas eu queria dizer para vocês que, assim, tudo pode parecer muito novo, muito incipiente, muito superficial, mas eu acho que faz muito sentido, vale muito a pena que vocês se debrucem sobre isso diariamente, né? Uma porção todos os dias, para vocês realmente seguirem aí nesse aprendizado que é valoroso demais. Vocês fazem parte de um movimento histórico que está acontecendo no Brasil, que é o resgate desse modelo, que é de fato o único modelo bíblico que eu conheço. Há outros modelos bons, mas o único que é deliberadamente bíblico é exatamente esse. Então, que Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade.